trouxe consigo muitas experiências que vivemos como igreja, e uma delas, pelo menos, eu quero compartilhar, preservando o que é necessário preservar, por respeito e dignidade das pessoas envolvidas. Mas a semana iniciou com um drama muito grande para uma das famílias que está se achegando a nós. Eu falo até com certa liberdade, porque não é uma família ainda conhecida no nosso contexto, mas que já tem sido cuidada por nós, tanto pelo pequeno grupo que ela participa, quanto pelo Ministério Pastoral Diaconal, e até mesmo o Instituto Transformar foi bênção na vida desta irmã. Esta irmã vive um drama já há algum tempo. Seu filho, ao entrar na adolescência, por meio de más escolhas e más amizades, foi acolhido pela violência dessa cidade, foi seduzido pelo status que as comunidades oferecem àqueles que se envolvem no tráfico de drogas. E este menino, com 12 anos, se envolveu já com o movimento da sua comunidade. Na verdade, nem morava na comunidade, morava próximo à comunidade. Mas, por meio das amizades, de praças, de ruas, de skates, de futebol, de basquete, coisas que todos nós gostamos de praticar e queremos nossos filhos praticando, oferecendo riscos e possibilidades, este menino optou rebelar-se contra a sua família e decidiu andar com essas péssimas companhias. O tempo passou, a mãe orando, lutando, sofrendo, chorando. Na última semana clamou a Deus em desespero: Senhor, intervém nessa situação. Uma mãe que sofre, chora, e quando vê suas forças se esvaindo, não sabe mais o que fazer. Na segunda-feira, numa troca de tiros com a polícia, este menino foi alvejado, foi atingido, foi preso em flagrante. Foi internado no hospital da nossa cidade, acautelado pela polícia, e agora já tem um flagrante contra ele, e a mãe não sabe mais o que sentir. Vazia totalmente de esperança, de dor. Clamou pela igreja, clamou por apoio, e graças a Deus temos oferecido aquilo que está em nossas mãos oferecer: apoio, orações, ombro, lágrimas, acolhimento, apoio necessário por meio de advogados. Mas a mãe pedia ao Senhor uma intervenção, para que seu filho tivesse a oportunidade de repensar os seus caminhos. Deus, por meio da sua soberania, permite que determinadas coisas que fogem à nossa racionalidade aconteçam. Mas a nossa oração agora é para que esse jovenzinho de 16 anos, apenas 16 anos, tenha um reencontro com Jesus. Porque o que mais nos assusta é que esse menino cresceu na igreja, conhece a verdade, mas foi seduzido pelo que o mundo oferece. No meio da semana também me deparei com uma imagem que até pensei em compartilhar com os irmãos, mas não tive coragem. Uma imagem que veio lá da Síria. Um bebê, encolhidinho, abandonado num lixão, seu corpinho coberto por moscas, dando a entender que já estava morto. Alguns segundos de imagem, aquele bebê se mexe, mostrando-me que ali havia o fôlego, mas não posso dizer que havia vida, porque não é vida o que este bebê está experimentando. Lá na Síria, aqui, nas comunidades dessa cidade violenta, nas ruas à nossa volta, no ir e vir da escola para casa, do trabalho, da igreja. Domingo passado, quando chegava para o culto, chegando de carro, via um pedinte aqui na nossa esquina, abordando os irmãos que estavam chegando para o culto, vestido como morador de rua, abordando e certamente pedindo alguma esmola, alguma oferta. O abandono, a carência, a dor, a tristeza e a miséria atingindo em cheio esta geração. Como disse há pouco, a gente tem procurado oferecer crianças que deem para o mundo uma esperança, quando na verdade a gente não tem como esperar isso, se essas crianças, antes de tudo, não tenham elas mesmas esperança. Dizemos que as crianças são o futuro da nação, a esperança de um Brasil melhor.
Mas como esperar isso se elas próprias, olhando para nós, não têm esperança de que o mundo possa ser melhor por aquilo que nós estamos construindo? O texto que nos tem baseado no culto desta manhã, que se encontra em Isaías 49, versículo 15, Deus está tratando com o seu povo. Deus está oferecendo cura ao seu povo. É um capítulo em que o profeta traz ao povo o anúncio de que o Messias virá, e o Messias virá como criança. O capítulo 49 compreende-se como o relato do próprio Messias, revelando às nações a sua chegada, e ele diz que ele, desde o ventre de sua mãe, foi separado por Deus para ser a esperança da nação de Israel. É um capítulo messiânico. Não há dúvida de que o testemunho relatado aqui pela boca do profeta Isaías refere-se à expectativa daquele que viria. Poderia vir como um anjo, poderia vir como um adulto, poderia vir já como um grande líder nacionalista, mas Deus escolheu fazê-lo vir como um bebê. Depois tornou uma criança. E diz o evangelista Lucas que ele crescia em graça e estatura diante de Deus e dos homens. Cristo veio como criança. Nasceu e cresceu em uma família, para nos ensinar e para nos mostrar que desde os primórdios de tudo, Deus nos escolheu como família para trazer esperança ao mundo. Não para esperar por um mundo melhor, mas para construir já um mundo melhor. E esse texto agora estabelece o preceito inviolável, imutável do que Deus planeja para esta geração, para todas as gerações. Esse texto nos revela 3 verdades preciosas sobre o amor de Deus a ser multiplicado nesta geração, para os nossos filhos, não para que eles sejam a esperança da igreja, não para que eles sejam a esperança do Brasil, não para que eles sejam a esperança do mundo, mas essencialmente para que eles agora tenham esperança. Porque se existe coisa terrível é alguém viver sem esperança. Como há 15 dias recebemos em nossa igreja o pedido desesperado de uma jovenzinha entrando na adolescência, pedindo ajuda para uma intervenção em sua família, porque estava vendo o seu lar deteriorado, e pela graça de Deus conseguimos agir, intervir. Estamos aguardando agora as repercussões da intervenção da igreja como povo. Mas como é triste uma menina de 11 anos acionarmos como família, como igreja e dizer: por favor, socorro, meus pais não estão bem, tenho medo do meu pai, talvez minha família acabe. Que esperança uma criança desta pode ter, sendo ameaçada, sendo assediada, sendo de forma truculenta, constrangida? Nossos filhos, que muitas vezes crescem em ambientes de instabilidade emocional, que não conseguem enxergar em nós âncora, fortaleza, firmeza, para que eles, antes de tudo, eles próprios tenham sim esperança. O que fazer num contexto? Que verdades podem nos suprir? Que realidades podem nos manter confiantes de que o amor de Deus pode se multiplicar por meio de nós para esta geração? Isaías 49:15, Deus diz assim: será que uma mãe pode esquecer o seu bebê? Será que pode deixar de amar o seu próprio filho? Mesmo que isso acontecesse, eu nunca esqueceria vocês. O Messias está vindo para restaurar Israel. O capítulo 49 fala da promessa, da chegada daquele que viria para ser a cura, para ser o restabelecimento, para ser a salvação, para ser o Redentor, para dar esperança, para dar significado. Que esperança e que significado tem, ou é retratado por esta imagem de um bebê de meses, jogado no chão de um lixão, consumido, pousado por
centenas de moscas, e que, de repente, o seu movimento retrata que ali tem um fôlego, mas não tem vida, porque isso não é vida. Que esperança pode ter um menino de 16 anos, já no meio da violência desta cidade, alvejado por um tiro, ameaçado de morte, agora coagido? Que esperança tem num sistema penal em que o próprio Estado clama pelas igrejas? Porque o que você viu lá de Guarulhos, a história é muito mais impressionante do que você pode imaginar. O juiz da vara da infância de Guarulhos se dirige ao nosso diretor executivo de missões nacionais e diz: socorro, nós não estamos dando conta. O juizado das crianças não está dando conta de dar solução ao problema das crianças que estão vítimas de crack aqui em nossa cidade. E o juiz disse: eu não sou de igreja, eu não sou crente, não tem nada com isso aí, mas eu ouvi dizer que em São Paulo vocês têm uma Cristolândia para adultos. Pelo amor de Deus, façam isso aqui pelas crianças. E nós aceitamos o desafio. As igrejas batistas do Brasil inauguraram no início deste ano a primeira Cristolândia com crianças. E dentre elas está aquela jovenzinha linda, eu já a conheço, eu a vi de frente. Ali ela só podia ser mostrada de costas, por segurança. Uma jovem linda, vítima do crack. E se você atentou bem para o testemunho dela, ela disse: eu fiquei aqui maravilhada, porque por que uma pessoa faz isso para mim? Por que a pessoa faz isso comigo? E ela mesma disse: só pode ser Deus. Quando nós estendemos a mão para agir com graça e misericórdia, quando nós estendemos nossa mão, nós temos por hábito, é muito mais fácil nós apontarmos o dedo em riste para dizer aqueles que estão errados, aqueles que têm culpa, aqueles que fazem isso de ruim. A gente tem tempo nas filas dos bancos e dos mercados para falar mal da instituição, para falar do que não se faz, para falar do que se deixou de fazer, de quem tem culpa. A gente gosta dos nossos debates da ideologia, seja ela política, social, apontar de forma muito óbvia os culpados. Apontar o dedo, todos nós temos a prontidão para fazer, mas se nós tivéssemos a coragem de abrir todos os dedos e dizer: o que posso oferecer? Talvez nós oferecêssemos aquilo que realmente a geração precisa. E aquela menina disse: só pode ser Deus. Ou seja, a nossa forma de agir revela o que Deus é em nós, quem Ele é. Será que já não bastaria uma ótima reflexão? A partir do que nós lutamos, a partir do que nós queremos, a partir do que nós fazemos, a partir do que nós dizemos ser importante para nós, isso já não revela quem Deus é na nossa vida? E depois da palavra daquela psicóloga, a sua frustração, porque por falta de recursos e limitações que o projeto impõe hoje, o projeto só funciona de segunda a sexta. Ela diz: sábado e domingo ela volta. Ela recai, a psicóloga disse. E na segunda-feira ela tem que fazer tudo de novo. Mas que bom ouvir daquela psicóloga: nós estaremos aqui enquanto precisar. Isso é resiliência. Isso é força. Isso é coragem. De alguém que não desiste no primeiro obstáculo. De alguém que não desiste na primeira negativa. De alguém que não muda de lado na primeira oportunidade. E aquela psicóloga diz: nós estaremos aqui fazendo a obra. Como quem diz: volte ela quantas vezes ela precisar. Nós não desistiremos, nós não nos esqueceremos dela. Esse é o desafio que temos. Histórias lindas que vêm lá de Tacajás, de Barreiras, os nossos lares, os nossos orfanatos, não pode mais chamar de orfanato, mas é lar da criança. Histórias como eu conhecia da época que Giane trabalhava em missões nacionais, de um menino que chegou lá e não sabia o nome. Quantas crianças não sabem nem o dia do aniversário, quantos anos tem? E um menino chegou lá já entrando na adolescência, perguntaram para ele o nome. Qual é o seu nome? Ele disse: não sei, não tenho nome, nunca me deram o nome. Realidade do abandono. Está em nossas mãos ser a voz de Deus para esta geração que não tem esperança. E que nós esperamos tanto que o mundo tenha um jeito, mas como terá se esta geração não tiver perspectivas, não tiver expectativas?
Esse texto fala de 3 realidades, de 3 verdades que nos fazem conhecer o amor de Deus. A primeira realidade é o que está escrito logo no comecinho. Será que uma mãe pode esquecer o seu bebê? Esta resposta, ainda que a gente pense, é óbvio que não, muitas vezes o que acontece não é óbvio. Ainda que a resposta seja imediatamente sim, é claro que uma mãe não pode se esquecer, mas acredite, esquecem-se. Há mães e pais que ignoram a realidade de seus filhos, não abandonam de fato, deixando-os na rua, deixando-os à mercê de toda sorte de desgraça, mas os abandonam quando não os ensinam a ter esperança. Abandonam-os quando não ensinam a confiarem, quando não suprem de carinho, de amor, de atenção. Há cerca de 5 anos, nós fizemos uma pesquisa no nosso módulo infantil. A meu pedido, eu precisava ter algumas informações, e até já compartilhei com os irmãos algumas imagens que foram selecionadas, perguntando às crianças do nosso módulo, hoje eles já são quase adolescentes, o que você mais gosta e o que você menos gosta da sua família. O que mais gostavam era recorrente, quando nós estamos juntos. Esses dados estão guardados, até essa semana eu estava revendo algumas coisas minhas e me deparei com eles e falei, opa, isso vai ser útil para domingo, justamente nesta reflexão. Deus providencia algumas coisas na memória preciosas. E quando eu estava olhando ali aqueles recortes, aqueles desenhos, é recorrente. Quase todas as crianças disseram que o que mais gostam de suas famílias é quando estão juntos. Por quê? Porque não sentamos juntos para comer, não sentamos juntos para assistir a um bom filme. Porcaria a gente sempre tem tempo para fazer ou assistir. Não ensinamos nossos filhos os valores da vida. Não temos a sabedoria, por exemplo, apenas um pequeno exemplo, de tornar essa oportunidade dos Jogos Paralímpicos e mostrar aos seus filhos o valor, a importância do respeito, da valorização, da emoção, como eu tenho chorado vendo as competições. E ensinar os nossos filhos a viver isso de forma intensa e não indiferente, como em geral a nossa geração faz. Isto é abandono. Portanto, ainda que a resposta seja óbvio que uma mãe não esquece de seu filho, é uma verdade. Já prestou atenção como está aumentando os casos? Talvez pelas notícias serem mais imediatas e mais próximas de nós, mas parece que as coisas acontecem mais agora. Já viu quantos pais estão esquecendo seus filhos no carro trancado? Deus, na sua perfeita e eterna sabedoria, sabia que isso já aconteceria, porque o amor de muitos esfriará, aproximando-se o fim. E há sim pais que fazem o improvável acontecer, o inaceitável. Então a primeira verdade que esse texto nos ensina é que aquilo que soa como inaceitável, soa como inconcebível, soa como não razoável, acontece. E acontece muitas vezes mais próximo do que nós imaginamos. Não, a igreja é um lugar de santos, aqui ninguém peca. Não, pecamos. E há pecado, mas aprendemos a tratar disso com graça e misericórdia. Porque põe-se no lugar de quem pecou, ou põe-se no lugar de quem sofreu, põe-se no lugar desta mãe, que não precisa de um julgamento para dizer, mãe, o que você fez de errado com seu filho para ele ir para as drogas? Ontem estávamos reunidos aqui no seminário para dependência química, quase 300 pessoas nesse auditório. Tinha gente até do Amapá, que estava no Rio, um grupo da Jocum, e viu o convite e veio especialmente para participar do nosso encontro aqui, promovido pelo IT. Foi uma bênção. E uma das coisas que se falou é, muito cuidado, porque você acha que isso está muito longe de você, mas quando você percebe, aquilo que é impensável acontece. Mas uma mãe precisa desse tipo de acusação? É necessário então que a igreja, como paladino da verdade, a última instância da defesa da santidade, da boa-fé, da palavra de Deus, tenha uma postura em riste de dizer, você pecou, precisa ser punido e disciplinado? Não. A disciplina precisa acontecer com graça, com amor e compaixão. Porque ainda que lá no mundo se ofereça o abandono,
o esquecimento, a indiferença, a igreja precisa ser, sim, a última instância onde a humanidade conheça o que é misericórdia, o que é graça, o que é amor, o que é compaixão. E nossos filhos precisam crescer num ambiente onde esta verdade, ainda que real, ou seja, o improvável acontece, o inaceitável é uma realidade, mas nós aprendemos a agir com graça. Nossos filhos estão abandonados, à mercê das ideologias, à mercê dos neologismos, das mudanças, e nós os abandonamos à mercê destas vontades. Nossos filhos precisam ser trazidos de volta. Nossos filhos precisam ouvir em casa a verdade, precisam ouvir de seus pais aquilo que nós cremos. Homem é homem, mulher é mulher. A própria palavra diz: pode uma mãe deixar de amar o filho que amamentou? Algum homem amamenta? Homem é homem, mulher é mulher. Seu filho não tem escolha. Sua filha não tem escolha. Homem é homem, mulher é mulher. Mas nós estamos abandonando-os. E quem os está ensinando essas coisas? A primeira verdade que esse texto nos ensina, irmãos, é que aquilo que é improvável na nossa racionalidade torna-se uma realidade numa geração sem Deus. Porque Deus não está dizendo, a resposta ali é óbvia, dizendo assim: não, claro que uma mãe nunca se esquece. Mas logo depois ele vai dizer: mesmo que isso acontecesse, Deus sabe que tais coisas podem acontecer sim. Deus sabe que pode acontecer na nossa casa, na minha casa, aquilo que eu tanto temo, aquilo que eu menos quero. As crises podem tomar a sua casa, a sua família, sim. A dor do outro pode ser um dia a minha dor também. É muito fácil colocarmos-nos num patamar, dizendo: isso nunca vai acontecer conosco, isso nunca vai acontecer com a nossa igreja, isso nunca vai acontecer com a nossa família. Não, irmãos, viva a realidade. A realidade mostra que a dor do outro pode um dia ser a minha dor também. Portanto, muito cuidado. É o que o apóstolo Paulo diz em Gálatas 6. Quando alguém for surpreendido em algum erro, cuidem dessa pessoa. Porque esse texto nos ensina que aquilo que é tão inaceitável, tão improvável, não está do lado de lá. Pode sim estar do lado de cá. O abandono, o drama, a tristeza, a dor. E o que nós vamos fazer? Talvez para alguns seja muito mais fácil colocar o dedo em riste e dizer: punição, disciplina. Mas o que Deus ensina? O pai que espera na porta o filho arrependido voltar para casa. O bom samaritano nos ensina a não ser indiferente. O fariseu e o levita voltavam de um culto, mas aquele culto não promoveu neles a mudança necessária para que eles se importassem com aquele homem caído, ferido e abandonado. Nossas crianças precisam continuar tendo um lugar de importância em nossos cultos. Essa semana recebi uma família no gabinete interessada em tornar-se membro em nossa igreja. E uma das coisas que eu sempre pergunto é: o que trouxe você até aqui? O que te manteve até aqui? Por que você tem tanta certeza de que esta é a sua igreja a partir de agora? E mais uma vez esta família disse, como tantas outras: nossos filhos precisam de um lugar, e aqui nós encontramos um lugar. Eu sempre louvo a Deus pelo módulo infantil, pela equipe de voluntários, pelos juniores, pelos adolescentes. Essa semana 2 pais disseram: nossa filha adolescente encontrou aqui amigos. E a responsabilidade é nossa, adolescentes. Porque este jovenzinho, que eu acabei de dizer, cresceu na igreja, mas foi seduzido pelo mundo. Nossas crianças precisam tomar o nosso cuidado, a nossa atenção. Nossos filhos precisam ser principal. A segunda verdade que este texto nos apresenta é que Deus não está indiferente àquilo que é inaceitável. Pode parecer muitas vezes que a gente pense: mas Deus me abandonou.
O que pensar naquela imagem daquela criança jogada no chão, de um lixão na Síria? O que pensar daquela outra criança na ambulância, depois da sua casa, do seu prédio ser atingido por uma bomba, ela sem entender nada, em estado de choque? Na verdade, para mim, ela não estava reagindo, ela estava em estado de choque. Já a gente fazendo um drama, teatral, não, para mim ela estava ali sem entender nada. Ela não estava triste, ela não estava chorando, ela estava em choque. A nossa tendência é dizer: que Deus é este que abandonou a humanidade? A pergunta que eu faço é: que humanidade é esta que abandonou o seu semelhante? Porque na medida em que a humanidade se aproxima de Deus, a humanidade volta a ter esperança. Porque a humanidade próxima de Deus multiplica o amor de Deus. A gente acusa Deus daquilo que Ele não tem dolo, não tem culpa, muito menos dolo. Deus está pronto. A declaração é esta: eu me importo, mesmo. A ideia da segunda verdade, mesmo que isso aconteça, é: pode acontecer a pior tragédia, não muda quem eu sou. A humanidade precisa conhecer, nós precisamos tornar isto conhecido à nossa geração, de que o inaceitável, o intangível, o inconcebível, o imponderável, não muda quem Deus é. O que Deus está dizendo é: ainda que o maior absurdo possa ser conhecido da humanidade, mesmo que isso aconteça, eu não mudo. Esta é a nossa esperança, esta é a nossa confiança. Nós precisamos ensinar nossos filhos a terem esperança. Mas muitas vezes, pelo nosso exemplo, nós somos os primeiros a desconstruir em nossos filhos a desesperança. Porque nós construímos um ambiente de desconfiança, de incerteza, de dúvida, de falta de fé. Muitas vezes criamos um ambiente onde a truculência, a violência fala muito mais alto. E nossos filhos estão nos observando. Da forma como reagimos e como agimos, da forma como nos portamos e como nos colocamos diante de toda sorte de circunstância, diante do imponderável, diante de um diagnóstico, diante de uma ameaça, diante de uma ofensa. Como nós reagimos? O que Deus está dizendo é que isto não muda quem Deus é, da mesma forma como o que é inconcebível não deve ter o poder de mudar quem nós somos, a menos que seja nos transformar à imagem de Jesus. Porque a tendência é que as crises nos transformem em piores. Há momentos, há pessoas que conseguem tirar de nós o que de pior nós temos, ou do que pior nós podemos fazer. Mas quando Deus multiplica o seu amor por meio de nós, as piores circunstâncias não mudam, mesmo que isso aconteça, eu sou o mesmo. O que Deus está trazendo para nós é esperança. Multiplicar o amor de Deus é saber que o inaceitável pode acontecer. Mas multiplicar o amor de Deus é ter a certeza de que isto não tem força para mudar quem Deus é. E a terceira verdade desse texto é como termina quando ele diz: eu nunca me esquecerei. Deus estará conosco até o fim. Não é apenas uma ciência distante, não é apenas uma noção vaga, mas é a proximidade de um relacionamento que atrai, que acolhe, que abençoa, que supre. Multiplicar o amor de Deus é se importar com aquele que sofre, com aquela que está abandonada, com aquele que vive um momento inaceitável, mas mesmo assim diz: Deus não se esqueceu de você. Qual é a crise? Qual é a dor? Qual é a aflição? Qual é o medo? Qual é o desespero? A verdade de Deus é uma só: eu não me esqueço de você. Que maravilha poder nutrir em nosso coração a certeza de que as circunstâncias, as notícias com as quais nos acostumamos todos os dias. Assista o jornal e parece que vamos criando uma consciência pacata, uma consciência acomodada. Não há mais nada o que fazer. Quantas vezes já não pensamos isso? Não há mais nada o que fazer. Mas o que Deus diz? Eu não me esqueço de você. Essa certeza de que o amor de Deus
não muda. Como as crianças acabaram de cantar, tão alto, tão profundo, tão largo, tão pequeno, cabe no coração de cada um de nós. A palavra de Deus é clara. Não existe situação e circunstância de abandono tão grave que não possa ser restaurada. Não há um lugar tão árido que não possa florescer novamente. Não há uma vida tão perdida que não possa ser encontrada. Porque esse texto nos mostra que qualquer situação, por mais inaceitável que seja, por mais improvável que possa ser, não nos deve levar à acomodação. Porque Deus age diante delas. Deus se importa. E Ele age por meio de nós. Nós somos a mão estendida para agir com compaixão e graça em favor das nossas crianças, em prol das nossas famílias, para que tenhamos esperança. A partir de agora, as crianças não são o futuro e não são a esperança da igreja e do Brasil, enquanto elas não tiverem hoje esperança. Portanto, que nós sejamos para as crianças a fonte de esperança, de que o amor de Deus vale a pena. Ao olhar para você, ao olhar para o seu lar, ao construir esta igreja de Cristo neste lugar, que nossos filhos e os filhos desta geração lá fora possam olhar para nós e dizer: eu tenho esperança, vale a pena viver. Pai querido, muito obrigado, Senhor, porque a Tua palavra nos garante que seja qual for a circunstância, o Teu amor é tão grande. E cabe aqui dentro do coração, de maneira que nos transforma, nos salva, nos redime, nos abençoa. Pai, que Tua igreja reunida neste lugar continue vivendo para cumprir a missão de transformar vidas, começando pelas mais novas, como a Giovana hoje, que foi apresentada a Ti, passando pelos nossos filhos maiores, chegando até os irmãos e irmãs amados mais idosos. Que nunca percamos a esperança. E mais uma vez, como diz a Tua palavra, mesmo que o pior aconteça, o Senhor estarás conosco até o fim. Que nossos filhos vivam nesta esperança, de que o Teu amor vale a pena, vai além dos céus, vai além das circunstâncias e nos sustenta para a honra e glória do Teu nome, por meio de vidas transformadas. Em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar de pé, vamos louvar o estribilho deste cântico mais uma vez. Seu amor vai além do céu, nem o monte é tão alto, nem o vale tão profundo, como o amor do nosso Deus. Tão grande, alto, tão alto, fundo, profundo, é maior que o mundo, mais pequeno, caminha dentro do coração de quem se entrega ao Salvador. Grande, grande, tão grande, alto, tão alto, é maior que o mundo, mais pequeno, caminha dentro do coração de quem se entrega ao Salvador. Que esta igreja viva para entregar vidas ao Senhor, por meio de corações transformados. Nossos filhos, os filhos dessa geração. Que esta igreja seja formada por homens e mulheres sensíveis, que não sejam indiferentes, e que esta igreja continue abraçando os desafios que Deus colocar diante de nós. Que a graça de Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai eterno, multiplicado entre nós e por meio de nós,
o consolo, a direção do Espírito Santo esteja com todo o povo de Deus reunido aqui e também espalhados por toda a terra, nos lugares mais distantes, hoje e para todos sempre. Amém e amém. Deus abençoe o restante do seu domingo em família.